E aí, tudo bem? Meu nome é Bruno Chigi, e se você curte meu conteúdo, considere curtir esse vídeo. É a maneira que o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante aqui dentro da plataforma. E hoje a gente vai falar de mais uma história perturbadora do universo de Duna. A história de uma criança, uma menina de 6 anos que foi treinada para ser uma das assassinas mais letais da galáxia, e que foi mandada para matar o imperador do universo conhecido. O nome dela é Marie, e a maioria das pessoas que assiste os filmes do Villeneuve nunca ouviu falar dela. Mas e o pai biológico dela? Esse todo mundo conhece. Feyd-Rautha Harkonnen, o cara que o Poe matou no duelo final. E a mãe? Uma Bene Gesserit chamada Lady Margot Fenrir, que seduziu Feyd-Rautha por uma única razão: preservar o DNA dos Harkonnen para o programa genético da Irmandade. Só que o que a Irmandade planejou para essa criança e o que realmente aconteceu com ela são duas histórias completamente diferentes. E a segunda é bem mais sombria, bem mais sombria. Bora lá! Para entender Marie, a gente precisa voltar um passo e entender por que ela foi concebida. As Bene Gesserit estavam num momento de desespero. O programa genético da Irmandade, aquele plano de milhares de anos para criar o Kwisatz Haderach, o super ser, estava desmoronando. O Atreides era o resultado final do projeto, mas ele escapou do controle. Virou Muad'Dib, virou Imperador, virou a coisa mais perigosa que as Bene Gesserit já produziram. A linhagem dos Harkonnen era fundamental para vários caminhos alternativos do programa. Só que os Harkonnen estavam sendo eliminados um por um. O Barão, morto. Feyd-Rautha, morto no duelo contra Muad'Dib. Mas antes disso acontecer, a Irmandade mandou Lady Margot Fenrir fazer o que as Bene Gesserit fazem de melhor: usar o corpo como ferramenta política. Margot seduziu o Barão Feyd-Rautha antes do duelo final e engravidou dele. O objetivo era frio: recolher o material genético, entregar a criança para as amas de procriação Bene Gesserit e continuar o programa como se nada tivesse acontecido. E então veio a desobediência que mudou toda a história. Lady Margot e o marido dela, o Conde Hazimir Fenrir, olharam para aquela criança recém-nascida e tomaram uma decisão que desafiou uma das organizações mais poderosas dos últimos 10 mil anos. Eles disseram não. Se recusaram a entregar Marie para as Bene Gesserit. Decidiram criar a menina por conta própria. E o plano que eles tinham para ela era algo que a Irmandade jamais teria aprovado. Depois que o Imperador Shaddam IV caiu e Poe assumiu o trono do Leão Dourado, os Fenrir não tinham mais casa. Estavam no exílio. Foram parar em Tleilax, o planeta dos Tleilaxo, uma civilização fechada, extremamente misógina, mas que dominava como ninguém a arte de manipular a biologia. Um lugar perfeito para esconder uma criança e para moldá-la no que eles queriam. E o que o Conde e a Lady Margot queriam era simples: construir a arma perfeita. Desde que Marie teve idade para ficar em pé, o treinamento começou. E não era o treinamento padrão de uma Bene Gesserit. Era algo mais extremo, mais concentrado. Porque os Fenrir não tinham décadas para esperar. Tinham uma janela curta. Lady Margot ensinou a ela tudo o que sabia sobre as disciplinas mentais e o controle corporal da Irmandade. Conde Fenrir, que, vale lembrar, é descrito nos livros como um dos assassinos mais habilidosos que o Império já produziu, um homem que o próprio Imperador Shaddam temia, treinou Marie pessoalmente nas artes de combate e assassinato. Tem um detalhe que mostra o tamanho do que essa menina se tornou. Com 6 anos de idade, Marie foi solta na escuridão contra um esquadrão de guerreiros Ghola dos Tleilaxo, soldados de elite, geneticamente aprimorados, criados em tanques Axolot para passar por cima de qualquer oposição. Ela massacrou todos eles, sozinha, no escuro, com 6 anos. A menina já tinha superado até Talo, um projeto fracassado dos Tleilaxo para criar o próprio Kwisatz Haderach, um ser que foi projetado para ser a criatura mais poderosa que a galáxia já viu. E Marie botou ele no chão. Isso era o casal Fenrir enxergando a perfeição na própria filha e pensando: ela está pronta. O plano dos Fenrir tinha 3 fases. Primeiro, colocar Marie dentro do palácio de Poe em Arrakeen. Segundo, matar Poe e Alia. Terceiro, no caos que se seguiria, instalar a própria Marie, que era, afinal, uma Harkonnen por sangue, no trono do Leão Dourado. E a jogada de Lady Margot para abrir a primeira porta foi brilhante na crueldade. Ela escreveu uma mensagem diretamente para Poe Atreides. Pediu, com toda a delicadeza calculada de que uma Bene Gesserit é capaz, que Marie fosse criada na corte imperial. O argumento? O planeta dos Tleilaxo era misógino demais para o crescimento saudável de uma menina. Um ambiente hostil para qualquer mulher. Lady Margot queria algo melhor para a filha.
Poe aceitou, e Marie foi concebida no palácio, onde rapidamente se aproximou de Alia, a irmã mais nova de Poe, que carregava as mesmas habilidades de outra memória e tinha uma maturidade assustadora para a idade. As duas viraram companheiras de brincadeiras, inseparáveis, e enquanto todo mundo olhava para Marie e via uma criança tímida brincando com a irmã do imperador, os Fenrir estavam contando os dias para dar o checkmate. O ataque aconteceu durante um banquete na cidadela do Muad'Dib. Tudo foi orquestrado com precisão cirúrgica. Lady Margot levava consigo pedras preciosas que tinham uma função específica. Quando entraram em contato com a água da taça dela, liberaram um gás paralisante extremamente potente. O salão inteiro, Poe, seus guardas, os convidados, todos congelaram. Um golpe digno do nível de planejamento das Bene Gesserit. Chegamos na parte que corta o coração. No meio do caos, uma menina de 6 anos largou a máscara de criança e se revelou. Marie atacou freneticamente. O alvo era Poe e Alia. Só que Alia Atreides, que também carregava a memória ancestral de milhares de gerações dentro da sua cabeça, assim como Poe, conseguiu lutar contra os efeitos do gás. Usando as vozes interiores da outra memória, ela se libertou da paralisia e apunhalou Marie nas costas com uma adaga cerimonial do imperador, direto no coração. A menina morreu na hora. Depois que Marie caiu, o salão ficou em silêncio. E o que se seguiu foi uma das cenas mais emocionalmente carregadas da expansão de Duna. Quando Poe confrontou os Fëanor, exigindo saber que tipo de pessoa usa a própria filha como peão numa conspiração de assassinato, o Conde Fëanor hesitou. O homem que era considerado um dos assassinos mais perigosos do Império, que nunca demonstrou fraqueza, travou. E Lady Margot, naquele momento, revelou a Poe a verdade nua. O pai biológico de Marie era Feyd Rautha Harkonnen. A criança que Poe tinha acolhido na corte era filha do homem que ele matou no duelo. Poe tomou uma decisão que diz muito sobre ele. Em vez de executar os Fëanor pelo atentado, ele exilou o casal para Salusa Secundus, o mesmo planeta prisão onde o imperador Shaddam IV já definhava. A justificativa? Poe olhou para os Fëanor e disse algo que vai ficar na minha cabeça, que a dor de terem perdido Marie, a filha que eles amavam de verdade apesar de tudo, já era castigo suficiente. E talvez a parte mais sombria de toda essa história seja o que veio depois, ou melhor, o que não veio. Nos registros históricos do universo de Duna, a filha de Margot Fëanor virou um completo mistério. As Bene Gesserit apenas se referiam a ela como uma peça valiosa, que nunca pôde ser controlada pela Irmandade. Lendas apócrifas. Nenhum detalhe. Como se Marie nunca tivesse existido. Uma garota de 6 anos que foi concebida como material genético, criada como arma, usada como peão, e no final apagada da história como se fosse uma nota de rodapé. Me conta nos comentários o que você achou. Os Fëanor amavam Marie de verdade, ou ela era a ferramenta do início ao fim? Eu genuinamente quero saber a sua opinião. Se curtiu esse lore profundo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, onde a gente vai continuar mergulhando nos cantos mais obscuros do universo de Duna. E mais uma vez, que a especiaria esteja com você.